Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Tecnologia e Classe. Nesse episódio nós vamos falar sobre Nubank, sobre Brasil Paralelo e sobre uma figura sui generis que trabalha hoje no Brasil Paralelo, mas que também já fez parte do Nubank. E eu tô vindo aqui antes só para avisar vocês que nós vamos tocar em temas como racismo, violência, pornografia e coisas muito piores, tá? Porque nós vamos falar sobre os fóruns Chan no Brasil, o qual esse sujeito, Conrad Scorsiapino, foi um dos fundadores e mantenedores por muito tempo. Então, se vocês acham que esses assuntos são pesados ou que vocês não vão se sentir bem vendo, vocês podem pular esse vídeo, não tem problema. Fica aqui o aviso de gatilho. Se você é uma pessoa que vê que uma coisa tem aviso de gatilho e fica doída e fica, ai, por que aviso de gatilho? Você também não precisa ver esse vídeo, vai embora, tá? Beleza. Mas fica aí com o vídeo. Vocês lembram que há 2 lives atrás eu disse, vamos tentar ser processado pelo Brasil Paralelo e vamos ler sobre esse cara aqui que se chama Conrad Scorsiapino, que aparentemente é o diretor técnico do Brasil Paralelo, ou seja, é um brother da TI do Brasil Paralelo. Ele literalmente é o meu maior inimigo. O cara é NPC do Skyrim, exatamente. Só que assim, o que eu não esperava é que a gente ia ter um link com uma das grandes notícias dessa semana. Este brother trabalhava na Nubank. E a Nubank sabia quem ele era. Essa página do Insta basicamente printou os tweets do Intercept sobre essa história. E nós vamos ler rapidamente isso. E daí depois eu quero ler o perfil desse cara e eu quero ler a matéria do Nubank sobre isso. Se ficar longo, a gente vai quebrar em 2 vídeos, mas eu achei extremamente importante isso, porque é um assunto sobre política, sobre extrema-direita, sobre TI. É basicamente escreveram o meu nome na notícia e disseram, vai que é tua. Por que desse visual? Porque o cara é um nóia, né? Olha só aqui, ó. Nubank apertando as mãozinhas, Brasil Paralelo. Antes mesmo da CEO do Nubank divulgar um evento promovido pela Brasil Paralelo, ou seja, sim, ela divulgou um evento da Brasil Paralelo, o Intercept estava de olho na relação do banco com a produtora de extrema-direita e o que descobrimos é bem grave. Há 10 dias revelamos que o Nubank protegeu um funcionário que hoje é diretor da Brasil Paralelo. Nós tentamos ouvir o banco, mas eles não quiseram responder. Mas agora parece que a resposta chegou. Ou seja, sim, aquele cara que parece um personagem de Harry Potter trabalhava no Nubank. E a Nubank sabia quem ele era e agora ele percebeu assim, não, eu posso fazer mais pelo mundo sendo diretor técnico da Brasil Paralelo. Ontem, a CEO do Nubank, Cristina Junqueira, publicou no seu Instagram um post de divulgação de um evento do Brasil Paralelo para o qual foi convidado. A publi de Junqueira para o Brasil Paralelo não é fato isolado. Revelamos em reportagem que o setor de relações públicas do banco atuou para acobertar Conrad Scorsiapino, um então funcionário que havia sido exposto por post xenofóbico nas redes. Nós vamos ver que é um pouquinho mais. Depois do caso, o banco manteve Conrad como engenheiro sênior por mais 2 anos. Hoje ele é diretor de tecnologia do Brasil Paralelo. Nessa entrevista, a pesquisadora Renata Nagamini explica o papel da produtora na radicalização da extrema-direita. Daí tem uma entrevista do Intercept, que não é a que a gente vai trazer aqui agora. E tem mais. Em janeiro de 2023, a CEO do Nubank orientou seus seguidores a investirem em renda fixa e dólar por causa do novo governo do PT. Para ela, quem poderia falar melhor no assunto seria a expert, Renata Barreto, economista ultraliberal e apoiadora de Bolsonaro. E eu tenho uma mensagem para Renata Barreto aqui. Peraí, como é que é? Um espectro ronda o mundo, o espectro do comunismo. Esse é o início do meu musical sobre Karl Marx, que se chama O Manifesto Comunista, e daí nós vamos converter a Renata Barreto. A história não acaba aí. Em 2020, Cristina Junqueira foi ao programa Roda Viva da TV Cultura. Perguntada sobre a dificuldade de encontrar pessoas de minorias para cargos-chave, disse que não dá para nivelar por baixo. Fábio Akita. Depois pediu desculpa. Desculpa. Cristina Junqueira. Sim, sabemos, isso não é novidade. No Intercept estamos de olho no Nubank há anos. Em 2021, uma reportagem nossa fez com que o banco alterasse uma configuração que expunha dados CPF dos usuários. E daí aqui essa página ainda coletou uma outra coisa muito boa, que é a Nath Finanças falando sobre a relação dela do Nubank. E eu acredito, eu não sei se ela já fez publi há um tempo atrás pro Nubank, por isso as pessoas estavam pedindo para ela se pronunciar quanto a isso. E daí ela disse assim, eu gostaria de pedir uma coisa, parem de me marcar em assuntos relacionados ao Nubank. Acho essa instituição peculiar desde que conheci a fundadora pessoalmente no Roda Viva de 2020, quando ela justificou não contratar tantas pessoas negras, dizendo que não poderia nivelar por baixo. Naquele dia eu estava lá pessoalmente e sabe quem foi atacada pela fala de uma mulher branca? Eu. Recebi ataques por não confrontar a fundadora por essa declaração.
Além disso, tive problemas com a clonagem do meu cartão, mesmo sem usá-lo, mas nunca mencionei isso aqui. Meu cartão foi clonado 3 vezes e o atendimento pelo chat foi péssimo. Mais recente problema foi quando eles recomendaram um fundo de investimento como reserva de emergência no blog deles, justamente na época em que as ações das lojas americanas estavam derretendo. E, assim, foi a Nath Finanças que falou, tá? Advogados do Nubank não vêm atrás de mim. E parte dessas ações estava no fundo deles. Muitas pessoas perderam dinheiro sem ter conhecimento mínimo sobre fundos de investimento, pois o próprio Nubank recomendava essa opção no app como reserva de emergência. Quando publiquei uma thread sobre isso, o time de RP deles rapidamente entrou em contato com a minha antiga agência. Olha só, com a agência, né, que é como ela é influencer, eles têm agência pra pegar propaganda, eu acho, tentando me explicar algo que eu já havia compreendido, como se eu estivesse desinformada. Tentaram provar que estavam certos, mas no final removeram essa recomendação do blog porque sabiam que estavam errados. Ainda recebo ataques de funcionários desse banco que defendem a instituição com unhas e dentes nas minhas mensagens diretas, tentando me tirar credibilidade. Enfim, por favor, parem de me marcarem assuntos sobre essa instituição que não aceita seus erros. Então, assim, Nath Finanças deu aquele tiro na cara, né, pra arruinar o velório do Nubank, mas enfim, a gente sabe que o banco não morre tão facilmente, mas quem sabe um dia, né. Mas então, é importante isso, e eu quero ler esses 2 textos com vocês sobre o Conrad Scorsiapino. Esse aqui da Pública, né, diretor do Brasil Paralelo, criou um fórum Chan que promovia crimes de ódio. Então, a 55 Chan foi um dos primeiros e maiores do país, postais incluíam pornografia infantil e antissemitismo. Então, quem não sabe, o 55 Chan foi a versão brasileira do 4chan, né? Que é o fórum famoso... Ainda existe o 4chan? Eu acho que ainda existe, né? O fórum famoso onde tudo que se posta é anônimo e onde as postagens vão embora, né? Então é basicamente tipo o Twitter um pouquinho pior. O Elon Musk tá tentando transformar numa coisa, mas é o Twitter um pouquinho pior, assim, só um pouquinho. Mas o Twitter não era tão ruim nessa época, né? Ou Inferno para Leigos. E daí ele criou no Brasil, esse cara, aparentemente eu não sabia, né, que era ele. Interessante que ele é um sujeito que mostra a cara na internet. Porque se vocês lembram, por exemplo, o cara que criou o Omegle teve tanta culpa na sua consciência que ele fechou o site porque disse que o site propiciou crimes, indescritíveis, acho. E eles estão me sentindo muita culpa por ter criado esse site, eu vou fechar ele, mas também pode ter a ver com processos judiciais, né? Mas então vamos ler sobre a história do Conrad Scorsiapino. Um dos executivos mais importantes da produtora de direita Brasil Paralelo, foi um dos criadores de 55 Chan, fórum de discussões online que ficou conhecido por ser um dos primeiros e um dos maiores do país, de acordo com a apuração da agência pública. Scorsiapino faz parte da diretoria da produtora desde 2020 e é Chief Technology Officer, CTO, sendo responsável pela área de tecnologia do site e aplicativos da empresa, que, segundo a própria, possui mais de 400 mil assinantes. Se esses números não são mentira, que pode ser mentirada, é muito triste isso. O Chan se tornou conhecido do grande público por abrigar conteúdo enquadrável como criminoso. Em março de 2019, quando 5 alunos e 2 funcionárias foram assassinados em uma escola de Suzano, em São Paulo, o fórum publicou louvações aos atiradores, lamentando que não mataram mais, e colocou para tocar automaticamente no site uma música sobre um jovem que atira em colegas, Pump the Kicks, da banda Foster the People. E daí o que eu achei engraçado é que quando eu tava lendo isso, eu tava assim, o fórum louvou, deu tipo, tá, é os doentes que usam o fórum. O que não tira, digamos, a responsabilidade de quem é dono do fórum, né, de quem mantém esse espaço, porque ele propicia esses doentes lá. Mas se a música tocava automaticamente quando chegava lá, foi o dono da infraestrutura que colocou, né? Foi quem hospedava o site, é o que eu tô imaginando, né? 55 Chan abrigou também por um tempo o Dogola Chan, que chegou a ser um dos locais mais inóspitos da internet brasileira. Um de seus criadores foi condenado a mais de 40 anos de prisão por associação criminosa, divulgação de imagens de pedofilia, racismo, coação, incitação ao cometimento de crimes, como estupro, feminicídio e terrorismo. E o que esse chocolate com pimenta da porra tá fazendo sendo o diretor técnico do Brasil Paralelo? Após anos de ameaças e perseguição contra a professora Lola Aranovich por integrantes do Dogola, em 2018 foi sancionada a Lei Lola, que permite que a Polícia Federal investigue casos de misoginia na internet. Membros dos 55 Chan expuseram fotos manipuladas de uma filha da deputada federal Maria do Rosário, PT do Rio Grande do Sul, dados pessoais e ameaças a políticos como David Miranda, hoje falecido, e ao jornalista americano Glenn Greenwald, entre aspas, grande defensor da liberdade de expressão, né? Além de fazerem ataques coordenados para derrubar sites e difamar qualquer pessoa considerada como inimiga dos usuários. Por que isso importa? Embora afirme que respeita a pluralidade, a produtora Brasil Paralelo, o fenômeno comercial que produz filmes negacionistas, tem como diretor de tecnologia o criador de um dos chans mais violentos que preconizou outros fóruns semelhantes onde crianças e mulheres sofrem abusos criminosos.
Durante meses, a reportagem da Pública conversou com ex-integrantes de 55chan, pesquisadores desse universo e pessoas que conheceram Scorsiapino durante e depois do período em que ele foi o principal administrador do Chan. Quem foi próximo a ele diz que o emprego na Brasil Paralelo serviu como uma luva a seus ideais liberais e conservadores, como professa a empresa de extrema-direita. Prova disso é que ele encabeça também a Liberty Tech. Então vocês acharam, pessoal, que ele era ele é um arrombado, ele tem uma cara de noia, ele é extrema-direita, ele é da TI. Não, ele também tem seu próprio canal de influencer de tecnologia, em que ele fala suas coisas de liberal, tá ligado? E de extrema-direita. Só que, a princípio, não tem nenhum conteúdo lá, eu procurei. Uma comunidade criada pelo Brasil Paralelo para congregar profissionais de tecnologia com visão ideológica semelhante e que, segundo a página da comunidade, podem não se adequar no mercado de trabalho quando a politização e a presença de ideologias transformam o ambiente profissional em um fardo psicológico. As minhas ideologias de ter um fórum onde as pessoas cometem todos os crimes possíveis, de ter um fórum onde as pessoas cometem um bingo de crimes, pode ser que isso não se adeque ao mercado de trabalho, porque existe uma politização muito grande no mercado de trabalho. Desculpa, eu comecei a coringar aqui. Ele deve ter uma banda muito ruim, cara. Ele deve ter uma banda muito ruim. O Brasil Paralelo afirma que tem como propósito resgatar os bons valores, ideias e sentimentos no coração de todos os brasileiros. Que busca a pluralidade de opiniões. A pluralidade de opiniões arrombadas, né? Todas as piores opiniões estão lá. Tem como valores inegociáveis a verdade, a união e a diplomacia, entre outros. Mas o conteúdo produzido por ela é ligado à extrema-direita e ao conservadorismo, propagando ideais negacionistas e de desrespeito a minorias. Scorsiapino é descrito por pessoas que já foram próximas a ele como abertamente conservador e olavista. Nossa, isso é uma grande surpresa, visto que a gente está lendo aqui. Seguidor do finado ideólogo do bolsonarismo, Olavo de Carvalho. Por outro lado, dizem essas fontes, ele é profissional brilhante e que nunca ficou sem emprego apesar das suas opiniões. A gente tem que acabar com esse negócio esse cara é muito bom tecnicamente, mas... Né, senhora Akita? Scorsiapino e a Brasil Paralelo foram procurados pela reportagem, mas não responderam até a publicação dessa reportagem. Lugar certo para mostrar nosso monstro interior. Vamos ver o que está escrito nessa seção. Os primeiros registros do 55chan datam de 2007, quando esse tipo de fórum ainda era pouco comum no país. Naquela época, mesmo o acesso à internet era restrito e conexão chegava a apenas 17% dos lares brasileiros. Para alguns desavisados que caíssem na página, havia uma breve explicação. 55chan é uma coleção de fóruns em que é possível e recomendado escrever anonimamente, sem registro algum. Isso traz uma série de vantagens, como criar uma comunidade unida sem que haja pessoas brigando por atenção e popularidade. E continuava. Temos diversos fóruns, grande parte discutindo assuntos reais, e o que há de comum neles é a civilidade, exceto no B. Lá vale escrever o que quiser e é o lugar certo para mostrarmos nosso monstro interior. Então, geralmente os chans, eles têm um fórum que é meio assim, aqui não tem regras. O que, sim, é bem estranho, mas esse fórum onde é tudo anônimo e onde já cometem diversos crimes, eles têm uma coisa assim, ali é onde tu vai se tá doente. O texto usado desde a criação do Chan em 2007 é assinado por K, o mesmo nome de usuário utilizado por Scorsiapino no Chan, em alusão ao seu primeiro nome, Conrad. E eu tenho uma teoria. A teoria é que se tu der esse nome pra porra do teu filho, óbvio que ele vai virar um vilão de desenho animado. É óbvio que ele vai ficar calvo só no meio da cabeça, tá ligado? E a barba dele vai crescer muito aqui embaixo, assim. E ele vai virar basicamente Hitler 2, né? Anos depois, o tecnólogo admitiu na antiga rede social Formspring que administrava o 55chan. O canal B, reservado a assuntos aleatórios, colecionava posts racistas, homofóbicos e antissemitas, entre outros. Embora os usuários afirmem que as postagens eram brincadeira ou trollagem, muitos dos conteúdos podem ser enquadrados como discurso de ódio e crimes digitais. Tem coisas como difamação, doxing, exposição de dados das pessoas que são claramente crime, mas essa retórica de que tudo é zoeira já é usada pela extrema-direita estadunidense faz tempo. No Brasil, essa retórica foi sistematizada por Olavo de Carvalho no que o professor João César de Castro Rocha chama de retórica do ódio, para escrever uma linguagem que, ao mesmo tempo em que é super agressiva, ainda consegue se disfarçar e se proteger pelo manto da liberdade de expressão. Liberdade de expressão, né? Sabe o que é? Consideramos que os chans aplicam a retórica bolsonarista /olavista a um ambiente jovem, envernizado pelo tom de piada, diz Luiz Meira, pesquisador da área de comunicação da PUC Campinas.
Meira se infiltrou em chãs brasileiros para entender, para sua dissertação de mestrado, como se propaga um discurso de ódio nessas plataformas. A malandragem da retórica dos chãs é justamente a possibilidade de se negar a afiliação de seus agentes aos eventuais episódios de violência. Funciona assim. Os usuários falam sobre cometer uma violência, falam. Aí quando alguém comete essa violência e os outros agentes reprodutores da retórica têm a possibilidade de se afastar e evitar a associação, afirma. É o que a gente chama de terrorismo estocástico, né? Que assim, se tu tem um discurso que é grande o suficiente, que ele atinge uma massa o suficiente da sociedade e esse discurso cria uma situação de violência, por pura estatística, né? Que nem se o pessoal dos chans lá disse assim, essa pessoa deveria morrer. Tu pode até dizer assim, mas só uma em 1 milhão de pessoas seria influenciada a fazer alguma coisa quanto a isso. Tá, mas se o teu discurso chegar em 10 milhões de pessoas, estatisticamente, né, números tirados aqui do cu, com certeza, 10 pessoas vão querer cometer esse ato. Então é o que a gente chama de terrorismo estocástico. Postagens sobre pornografia infantil ou a sexualização de crianças eram assuntos constantes, como declarou o ex-frequentador do Chan à pública. Em novembro de 2007, por exemplo, um usuário anônimo avisou que a reportagem do Fantástico havia mostrado... Desculpe, pessoal, gatilho sobre né, sexualização de crianças aqui. Havia mostrado seios de meninas de 12 anos, tipo, explicitamente, Globo é o paraíso dos pedófilos. Ele se referia a uma reportagem sobre crianças indígenas que foram mostradas na matéria usando vestes tradicionais. Programas sobre criança do Fox Family e do Discovery Home and Health também são cheios de meninas menores de idade sem camisa. Fica a dica. Respondeu outro frequentador do fórum. Usuários compartilhavam também perfis de Orkut de lolis, gíria para lolita em referência a meninas com menos de 14 anos. Nunca dava para saber quando era sério ou não, pela natureza da coisa. A regra era que tudo deveria ser lido como piada e nunca levado a sério, afirmou um ex-moderador do grupo a público em condição de anonimato. Não tinha moderadores, né? A reportagem analisou mais de 1000 registros do Chan que foram salvos na Wayback Machine, uma ferramenta que salva páginas de internet, não arquivo da internet. Havia postagens racistas de apologia à violência, misoginia e antissemitas. Uma das frases mais repetidas era que apenas um idiota acreditaria no que estava escrito ali. Os moderadores tinham acesso a todos os posts que determinado IP tinha feito, então até dava para conhecer mais os usuários, mas os usuários em si não tinham como acompanhar uns aos outros. Olha que loucura isso. Os moderadores viam o IP das postagens, então eles diziam assim, lá vai o Zezinho de novo, ameaçando que vai matar o Lula de novo. O cara fica o dia inteiro dizendo que vai matar o Lula. Que engraçado. Olha o IP do cara lá de Mato Grosso. Então, um usuário que um post se declarava fascista poderia em outro post falar algo completamente contraditório. A coisa funcionava porque você podia ser uma pessoa diferente em cada postagem, disse o ex-administrador do Chan. Segundo ele, que trabalha com desenvolvimento de sites e prefere não se identificar, com certeza havia conteúdo que seria enquadrado como crime de ódio. A própria estrutura do Chan dificultava para que esse arquivo fosse consistente, pois os posts se auto-apagavam após determinado tempo. Geralmente, após preencherem 10 páginas. Os mais antigos eram deletados. Em análise feita pela reportagem nos registros salvos na Wayback Machine, é possível notar muitos conteúdos potencialmente criminosos. O post de fevereiro de 2008 que criticava comentários racistas no site recebeu muitas respostas racistas e até escravocratas. Por exemplo, postagens analisadas pela reportagem defendiam que brancos são superiores e por isso não teriam sido escravizados e comparavam negros a animais. Regras só veio depois de 3 anos. Em 2010, 3 anos após a criação do Chan, o canal B do 55 Chan passou a mostrar um aviso pedindo que os usuários ativamente concordassem em não postar conteúdo potencialmente criminoso. Para escrever na página, era necessário clicar numa caixinha que dizia: compreendo que não é permitido postar nada ilegal, que caso faça algo muito feio, meu tópico será repassado à polícia e que, portanto, não postarei pornografia infantil, racismo, negações do holocausto, quaisquer outras coisas ilegais. É aquela coisa assim, se tem placa, tem história, né? Enfim, a gente já descreveu a história. Para as pessoas que frequentavam o espaço naquela época, o aviso passou a ser necessário pelo volume de comentários ofensivos que se acumulavam na página e poderiam gerar problemas com as autoridades. Segundo frequentadores, havia uma guerra de chans em que usuários de outros grupos procuravam posts perniciosos para denunciar ao servidor que hospedava o rival. Se a empresa que fornece servidor, geralmente localizada fora do país, entendesse que o conteúdo poderia gerar problemas legais, poderia aplicar sanções ou tirar o site do ar, de acordo com os funcionários consultados pela reportagem, 55 Chan chegou a sair do ar 2 vezes por esse motivo. O próprio Scorciapino falou sobre a situação no Forum Spring, uma antiga rede social que permitia os usuários fazer perguntas a outros de forma anônima. Em 2011, o Chan havia saído do ar e ele passou a ser questionado sobre o que havia acontecido. Confesso que se ganhasse uns bons milhares de reais com ele, manteria no ar, mas além da perda de dinheiro, é muita dor de cabeça. Muita gente postando CP, gíria para Child Pornography ou pornografia infantil, câncer, usuários novos, servidor apreendido 2 vezes, stalkers, DDoS, etc, etc. É bom dar um tempo para pensar melhor em como resolver os problemas. Ele não disse assim, estou repensando porque é muito ruim
esse tipo de comportamento. Ele pensou assim, pô, não dá pra continuar assim, os caras vieram aprender o servidor aqui, nós precisamos de uma maneira melhor de postar isso. Ele disse também que costumava postar no 55chan, mas como os comentários são anonimizados, não é possível saber quais textos eram dele. Essa é a sorte dele, sinceramente. Além disso, ele afirmou que tinha interesse em vender o domínio por 15 mil reais. Nossa! 15 mil reais? Por enquanto não tem previsão para que volte. Mas se no meio termo alguém de boas ideias e índole quiser retomar o projeto, pode comprar o domínio e o software de mim. Opiniões francas, violentas ou homofóbicas? Scorpion deixou a administração do 55chan por volta de 2010, quando o domínio foi repassado a outras pessoas, segundo ele próprio relatou no Formspring. Na época das respostas, ele recebeu várias manifestações de admiração por ex-usuários do Chan. Foi chamado de herói, amado por milhares e revolucionou a vida de várias pessoas. Parte dessa admiração vinha da franqueza com que ele se posicionava. Eu gosto como para alguns nerdola, né? Ser extremamente racista e homofóbico é ser franco, né? Tanto no Chan como em outras esferas da internet. Era vocalmente contra a esquerda. Que interessante, né? Quem diria? Professava ideais do guru do bolsonarismo, Olavo de Carvalho, e tinha argumentos que poderiam ser enquadrados como incitação à violência. Por exemplo, ele afirmou que seria positivo incentivar linchamentos. Como resolver o problema da violência? Primeiramente, tirando os aliados do crime organizado, o PT, outros partidos fora de São Paulo, do poder. Em segundo lugar, não impedindo a população de se defender e até incentivando a posse de armas e os linchamentos. Na hipótese de nada disso resolver, acho que aí seria válido pensar na pena de morte. Engraçado, teve um candidato à presidência que tinha exatamente esse discurso, né? Ele disse em uma dessas postas em 2011. As postagens públicas de Scorpion também traziam tons machistas e homofóbicos. Quem diria, né? Ainda no Formspring, ao ser perguntado sobre que tipo de mulher gostava, ele respondeu que não sendo nem muito magra, nem muito gorda, toda mulher é gostosa. E essa é a coisa que, assim, eu adoro, que sempre os sujeitos que têm essa cara aqui, eles dizem assim, deixa eu te explicar todos os padrões de beleza que as mulheres devem ter para se relacionar comigo. Outro que tem essas regras é Paulo Cogos, né? Mas que racialmente prefiro as japonesas e as latinas, mas todas me agradam, exceto as negras. Sobre a homossexualidade, disse se tratar de uma parafilia que não seria objeto de muito mais pensamento que, sei lá, o sadomasoquismo, se não fosse pelos dementes do movimento gay. Outro moderador que atuou no chão após a saída de Scorpion afirmou à pública que, obviamente, a figura dele era idolatrada pelos usuários e de vez em quando aparecia algo sobre ele lá. Como é costumeiro, no Brasil, o 55chan teve muitas versões diferentes. A original foi 55chan.org, que o K. Scorpion criou em 2007. Não foi o primeiro Chan do Brasil, mas foi, pelo menos, o primeiro com site próprio que ficou grande. Em 2010, o Chan caiu e os usuários migraram em massa para BR Chan, que se manteve como o maior do Brasil por mais alguns anos, disse ex-administrador. O caso só teve envolvimento direto com o 55 original. Entre 2013 e 2018, Scorpion trabalhou como engenheiro de software do Nubank, atuando na criação do aplicativo do Banco Digital, o pilar central da empresa. Uma pessoa que foi contemporânea dele no local de trabalho disse que Scorpion era conhecido como uma pessoa com opiniões fortes, que gerava muita treta, mesmo sendo tecnicamente excelente. Eu vou reclamar toda vez que alguém usar essa frase. Era uma pessoa meio difícil de lidar com opiniões fortes. Lembro que ele compartilhava uns memes meio liberaloides, mas ninguém dava bola. Tem que dar bola para esse tipo de coisa. Seus problemas do banco teriam começado quando o passado com o Chan era relembrado. De quando em quando ele era chamado para palestrar em algum evento sobre tech. Aí toda a movimentação das pessoas da comunidade tech pedindo para ele ser barrado do evento. Como é que eu não sabia a cara desse corno? No entanto, a reportagem não encontrou registros desses protestos. Scorpion entrega a Brasil Paralelo desde 2020. Ele lidera a equipe que cria ferramentas tecnológicas da plataforma, que atualmente é a que mais gasta com publicidade em redes sociais da Meta, bem mais que o governo federal. Então, se vocês não sabiam desse dado, o Brasil Paralelo enfia dinheiro no cu do Facebook, enfia dinheiro no cu do Google para aparecer os negócios deles, tá? Inclusive, vocês devem estar vendo uma propaganda do Brasil Paralelo nesse vídeo. Foi no período após a saída de Scorpion que o Chan acabou entrando no radar da imprensa, tanto pelo culto a atiradores como pelo conteúdo preconceituoso contra minorias. Repórteres que investigavam o espaço foram atacados e tiveram seus dados pessoais expostos. A jornalista Ana Freitas, que frequenta fóruns online desde 1996, sofreu 2 campanhas de linchamento por usuários de Chans brasileiros, incluindo 55chan, após ter escrito matéria sobre eles. Em 2015, ela publicou uma matéria no Brasil Post, página brasileira do Huffington Post, falando sobre misoginia em Chans. Logo depois sofreu o ataque de usuários 55chan e do BR Chan, que envolveu um doxing e a exposição dos dados pessoais da vítima do ataque. Tive que sair da minha casa porque fiquei com medo. Eu morava com a minha mãe na época, eles faziam compras com cartão clonado e mandavam entregar lá para me intimidar. Eram desde coisas de sex shop, vermes para usar em composteira até esterco, lembro. Masculinidade tóxica e massacre. Desculpem pelo artigo longo, mas eu acho que é importante isso aqui, pessoal.
O universo tianeiro já foi descrito em pesquisas e reportagens como um ambiente bastante marcado pela masculinidade e apreço pelo viés da direita radical. Não à toa foi um ambiente que gestou os incels, ou celibatários involuntários, homens que odeiam mulheres porque acreditam que todas são interesseiras. Essa é uma descrição bem simples até do nível de coisas erradas que tem com os incels, né? Um estudo de Eduardo Gabriel Velho e Sandra Portela Montardo analisou 16 mil posts de 55chan entre 2016 e 2017, após a adesão dos usuários do fórum ao massacre de Suzano e no chamado #GamerGate, uma campanha online misógina em que as mulheres gamers tiveram dados pessoais expostos. Isso é uma coisa que eu acho que eu já disse pra vocês na live aqui, mas até acontecer o GamerGate, eu era uma pessoa apolítica, que sinceramente tinha umas ideias mais pra direita e mais liberais. E daí, eu acho que foi 2014, quando aconteceu o GamerGate, eu fui exposto a toda essa discussão política e eu olhei o lado político que eu disse assim, ok, eu estou me identificando mais com esse lado, que seria o lado dos gamers, né? E não o lado dos gates. Porque esse foi basicamente uma campanha assim, gamers contra mulheres na internet. Foi isso que o Gamergate foi. E daí eu disse, cara, se pá, tem uma coisa errada aí. E o início da minha politização foi por causa do Gamergate. E eu disse assim, se pá, eu tô com umas ideias erradas, eu tô precisando aprender. E isso foi o início da minha radicalização. As pessoas já perguntaram antes de onde que veio, mas foi aí. Foi aí eu disse assim, legal, a imprensa dos jogos mente, não sei o que. E daí eu, que tá acontecendo? E, enfim, a gente até podia fazer um vídeo sobre o Gamergate na época. Os pesquisadores identificaram que a manifestação da masculinidade tóxica no 55chan assume contornos específicos devido ao anonimato, à efemeridade das linhas de discussão e ao uso dos filtros. O 4chan, o chan mais popular mundialmente, já foi apontado como a vanguarda da extrema-direita, que ajudou a eleger Donald Trump nos Estados Unidos em 2016. O mesmo caminho teria sido trilhado no Brasil com o ex-presidente Jair Bolsonaro, que por suas posições antissistema, eu quase disse antissemitas, né, mas antissistema era endeusado nos fóruns com memes e corte de vídeos lacradores rodando a exaustão. Eu só não concordo isso. Pra mim, esses movimentos chauvinistas de extrema-direita, eles não são vanguarda na internet. Eles são como se fossem um grupo paramilitar na internet, se é que guardadas as proporções disso. Eles comem o lixo que é gerado pelos líderes, tipo os Olavo de Carvalho, Steve Bannon, o próprio Bolsonaro, a família do Bolsonaro, e eles regurgitam isso e eles botam os temperinhos deles lá, tem os memes e tal, tipo, tem uma cultura extremamente desenvolvida de memes e de referências e autorreferências e todo tipo de coisa que é realmente um trabalho para um sociólogo tal pegar e estudar isso, assim, porque é um negócio absurdo o número de referências, todas as coisas que existem, mas eles não são uma vanguarda ideológica, não, eles comem o lixo da extrema-direita, embora eles se achem muito inteligentes, muito lógicos. Quem não viu o vídeo aqui no canal sobre por que tem tanta gente de extrema-direita na computação, eu acho que muitas das pessoas que eu estou criticando no vídeo ali são dessa cultura. De meme, da internet, de tchan, é tudo engraçado, é tudo um meme, é tudo liberdade de expressão, tem muito a ver, tem uma intersecção enorme. Eu entendo a criação deste microcosmo, deste clube do bolinha virtual, como sintoma de um movimento maior, que é a obsolescência do modelo hegemônico da masculinidade patriarcal. Oh, ok. Repita numa linguagem que podemos entender, doutor. Na falta de novas subjetividades que englobam os interesses e formas de socialização desses jovens, o discurso que fica é o reacionário, disse Luiz Meira, que pesquisou o Chans com 55 e o 1500 e os mais populares na internet, além do Dogola. Não, mas faz sentido, assim. É parecido com a crítica que eu faço, mas a minha explicação é mais fácil. É culpa do capitalismo. Esses jovens se reúnem em locais fechados, anônimos, onde tudo pode ser dito e feito. Toda fantasia pode ser compartilhada. Os chans, ele continua. Por isso, os chans são frequentemente utilizados como espaço para planejamento de ataques na vida real, como aconteceu em Suzano, em São Paulo, em Christchurch, na Nova Zelândia e em tantos outros episódios de tiroteios em massa. Para ele, a extrema-direita soube olhar para esse movimento e focou nos chans, especificamente o 4chan, como fronte de mobilização política. Acho que isso aqui faz mais sentido do que uma vanguarda. Enfim, pessoal, essa foi a notícia enorme. Não é todo mundo que chega até aqui não, pessoal. É exatamente porque não é todo mundo que chega até o fim do artigo super longo que eu não tinha me ligado que ele era da Nubank. E agora, antes de ir embora, nós precisamos ver isso. Nós precisamos ler o artigo do Intersect que junta com a questão do Nubank.